Fala galera, beleza? Aqui é o professor Saraiva trazendo mais um conteúdo de biologia e eu vou falar sobre um assunto que é um pouco curioso, talvez um assunto que você não veja numa aula tradicional, que é sobre inteligência em plantas. Aí quando eu falo isso já deve passar muita coisa na cabeça, né? Nossa, inteligência em plantas? Eu vou trazer um pouco esse assunto porque ele é muito importante, né? Para uma visão sistêmica da biologia, onde a gente enxerga as plantas como organismos complexos, cognitivos, que têm capacidade então de desenvolver essa inteligência que eu vou comentar com vocês nesse assunto de hoje da videoaula, tá? Primeira coisa que é importante saber, as plantas, elas são organismos que ficam fixos, né? Então elas estão ali sujeitas a várias mudanças do ambiente, luz, temperatura, salinidade. E imagina, olha só, nós conseguimos sair andando, mudar de lugar, colocar uma roupa, ligar um aquecedor. As plantas não, elas estão ali fixas, sujeitas a toda essa variação do ambiente, tá? Por isso, uma grande propriedade das plantas é a capacidade de perceber o ambiente com uma variação muito grande de sensores, né? De luz, temperatura, como eu disse. Ela percebe todos esses estímulos, processa eles, de que forma? Através de rotas metabólicas, de transcrição gênica, respostas essas depois que são dadas a partir do processamento então da informação. Vejam então que é muito complexo, né? A planta ela não responde mecanicamente às coisas, tá? Então, quando a gente fala de inteligência em plantas, uma das coisas que eu quero trazer é a ideia de que não é uma inteligência igual à nossa, né? Uma inteligência humana, mas ela, na verdade, ela vem da ideia de comportamentos inteligentes, tá? Porque imagina o seguinte, uma planta, ela precisa que todas as suas respostas sejam a mais inteligente possível, porque é um jeito de ela manter-se viva nesse ambiente de constante mudança e onde o recurso não está sempre totalmente ou 100% disponível, vamos dizer assim. Então, exige que tenha comportamentos e respostas inteligentes para que ela possa, então, progredir, viver e evoluir, tá? Então, é nesse sentido que a gente fala de inteligência em plantas, de comportamento, e todos eles são, tá? Todos os comportamentos de uma planta sempre são de maneira mais correta e inteligente, tá? Bom, outros indícios que existem e que reforçam essa ideia geral de inteligência em plantas são os vários experimentos que mostram a capacidade delas de comunicação, né? De troca de compostos voláteis, troca de informações via solo, e isso tem um exemplo legal, vou trazer um exemplo, né? Por exemplo, as folhas de tabaco. A nicotina, que é um produto da folha ali, para a planta é uma substância de defesa, né? Que ela produz para espantar, para tornar impalatável a, vamos dizer, herbívoros. Então, quando uma planta de tabaco está sendo predada, ela libera compostos voláteis que avisam as plantas vizinhas. Mas por que isso? Porque elas já se antecipam e aumentam a concentração de nicotina nas folhas. E olha só, então elas se defendem para quando o parasita ali, o herbívoro, chegar, ele já larga logo e não faz um estrago grande. Olha que interessante. Então, essa capacidade de comunicação é inerente às plantas e garante a elas o sucesso. E faz parte, então, da inteligência, vamos dizer assim. E memória, tá? Além de se comunicar, plantas têm memória. Existem muitos experimentos que mostram que quando elas passam por um estímulo, por exemplo, uma seca, tá? Isso gera toda uma resposta e uma memória para quê? Numa próxima vez que ela passar por aquele estímulo, ela haja de forma mais eficiente. Assim como o nosso organismo, né, tem uma memória imunológica, as plantas também têm memória química, metabólica, gênica, para quê? Para responder coerentemente, mais acertadamente, numa segunda exposição, vamos dizer assim, tá? Então existem vários experimentos que mostram isso. E é uma habilidade que remonta, então, à inteligência. Tomada de decisão, tá? Tem muitos experimentos que mostram que as plantas tomam decisão. Mas como assim toma decisão, né? Por exemplo, as raízes das plantas precisam forragear em busca aí de nutriente, de alimento. E em um determinado momento em que tiver uma situação onde ela precise optar por nutrientes, ou por água, ou por um outro requisito,
a raiz pode optar de acordo com necessidade metabólica, tá? Assim como também as plantas tomam decisão no uso dos recursos. Olha um outro exemplo legal. A planta ela faz fotossíntese o dia inteiro e armazena uma quantidade X de amido ali que vai sendo consumida durante a noite. Dependendo da duração da noite, a planta administra o uso para que no final da noite ela tenha ainda amido suficiente. Ou seja, ela toma uma decisão baseada na quantidade de amido presente. Por quê? Porque ela tem uma ideia já do período de tempo da noite. As plantas percebem noite e dia com muita exatidão. Então ela até faz um cálculo para tomar essa decisão. Veja se isso não é um exemplo de comportamento inteligente, tá? Então, mais uma coisa que reforça, tá? E um outro ponto, que é uma área recente de estudo da biologia, focada, né, lógico, na biologia das plantas, é a neurobiologia vegetal. Por que isso? Hoje, nós sabemos que as plantas produzem neurotransmissores, né? Substâncias como dopamina, adrenalina e outros, acetilcolina, mas com que sentido, né? Nos animais, elas têm funções X. Para as plantas, a função é Y, tá? Ou seja, são as mesmas substâncias, só que nas plantas exerce função de defesa, de proteção, de floração, funções que não são as mesmas. Mas o que é mais interessante é que essas substâncias, consideradas animais, vamos dizer assim, estão presentes também nas plantas e agindo ali. Então, hoje estuda-se muito a função dos neurotransmissores na produtividade de plantas, na memória, na defesa, tá? Então é uma área que traz também esse advento de entender as plantas como um sistema complexo e inteligente, porque N mecanismos que ela desenvolve são focados nesse comportamento inteligente, em manter-se viva, em prosperar, em usar eficientemente os recursos, ok? E é nesse contexto que eu trago para vocês essa pequena pincelada sobre as plantas, né? Vamos ter mais videoaulas falando um pouco de alguns pontos específicos sobre isso. Mas a ideia aqui é que você saia daqui agora sabendo que as plantas não são organismos quaisquer, né? São organismos que têm habilidades de perceber, processar e responder ao ambiente de forma inteligente, ok? Então agradeço a atenção de vocês, espero que eu possa contribuir e te vejo numa próxima. Até mais!